Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Amém? O Instagram, Facebook e YouTube são das ferramentas que talvez a gente mais use, ferramentas no celular, né? E de fato é algo muito bom. A gente usa, pelo menos a maioria de nós, acredito que usa, cerca de um bom tempo dos nossos dias. Mas também, essas ferramentas online, elas também são algo ruim, também trazem coisas ruins. Na verdade, essas mídias sociais, elas servem pouco para que a gente converse com os nossos amigos. Se você parar para pensar, quanto tempo você conversa com alguém pelo Facebook? Ela serve mais para você ver o que as pessoas estão fazendo da sua vida, certo? Até então, não há nada de errado isso se for algo moderado. Você usa essas ferramentas para lembrar de algum parente, ver alguma notícia ou postar algo sobre a sua vida. Até então não há nada de errado nisso. Mas o grande problema dessas 3 mídias que eu citei é quando você usa para encher o seu ego, ganhar algumas curtidas, alguns comentários, alguns coraçõezinhos. O pior de tudo é quando você posta algum versículo ou alguma foto de quando você foi para alguma missão, alguma frase de esperança para algumas pessoas, alguma coisa boa para alguém, mas apenas com a intenção de ganhar curtidas. E eu falei você, mas eu me incluo nisso. Quantas vezes a gente usa essas mídias ou usa a internet simplesmente para que o nosso ego se encha, né? Alguns até dizem, olha, ou quase dizem, né? Olha como eu sou um bom cristão. Me deem likes, me deem curtidas aí por ajudar o meu próximo. Encham o meu ego, pois eu postei um versículo que diz que ele cresça e que eu diminua. Talvez você diga, mas eu não uso redes sociais. Então eu estou livre disso. Eu não uso o Facebook, não uso o Instagram, não uso o WhatsApp, então eu estou livre de buscar essas coisas para o meu próprio ego. Mas quantas vezes você pega alguma vassoura para varrer a igreja quando ninguém está olhando? Quando ninguém está por perto, você vê alguma sujeira e você, sem ficar criticando, pega a vassoura e simplesmente varre. Você ficaria chateado se você ajudasse algum idoso e ninguém te aplaudisse? Ninguém falasse para você, olha, que bom que você ajudou aquele idoso a atravessar a rua ou conversando com ele. Você ficaria magoado se ninguém te elogiasse depois de você fazer aquele solo de guitarra, fazer aquele solo cantando, ou você cantasse no louvor, tocasse louvor e termina o culto, ninguém te elogia, ninguém fala nada o quanto você canta bem, ou quando você faz café e ninguém fala nada pelo café que você fez, você fica chateado com isso? Eu conheci um pastor que foi pregar em uma igreja que eu frequentava e terminando o culto ele me disse assim, eu não gostei da sua igreja, porque ninguém veio me elogiar, ninguém veio elogiar minha pregação depois que eu terminei a pregação. E eu olhei para aquela situação e
quase dei risada. Eu quase respondi para ele: você esperava o quê? Aplausos? Você esperava que as pessoas te aplaudissem depois que você terminasse a pregação? Mas quantos pastores existem como esses? Que depois de pregar, eles pregam só para receber elogio dos membros. Eu disse várias situações aqui, porque de fato nós somos seres humanos egoístas. É difícil a gente fazer alguma coisa boa sem querer receber algo em troca. A gente posta isso no Instagram, posta no Facebook, posta no WhatsApp, querendo que as pessoas curtam. E quando a gente não recebe nenhum comentário, a gente fica triste. Muitas vezes a gente faz coisas boas aqui na igreja ou em casa, e quando ninguém elogia, ninguém fala obrigado, a gente fica triste. Talvez, e isso é o que você tem que soldar no seu coração, talvez o fato de você querer elogios é simplesmente para encher o seu ego. Talvez se você postar alguma foto, é simplesmente para que pessoas te deem coraçãozinhos, te deem curtidas, simplesmente para que o seu ego aumente. A vida na internet, na verdade, ela só é um reflexo do que está dentro do nosso coração. A vida na igreja é um reflexo daquilo que está dentro do nosso coração. As palavras de Cristo hoje, ela combate totalmente esse coração egoísta. E é isso que nós vamos ver hoje aqui com Jesus. Jesus já começa chamando a nossa atenção sobre tomarmos cuidado com os nossos atos de justiça. Em algumas versões está atos de justiça, na nossa Almeida 21 está para não praticardes boas obras diante dos homens. E na verdade a melhor tradução talvez seria atos de piedade. Tomem cuidado, prestem atenção em não praticar atos de piedade, a fim de que os homens vejam. Então o problema aqui, Jesus já identifica que o problema não é fazer coisas boas. O problema não é postar uma foto, o problema não é varrer, o problema não é cantar, o problema não é esse. Mas o problema é fazer essas coisas a fim de que os homens vejam, a fim de que as pessoas te elogiem. Na época de Jesus, esses atos de justiça ou atos de piedade, eles eram resumidos em 3 formas. Primeiro, dar esmolas. Segundo, orar. E terceiro, jejuar. E é exatamente sobre essas 3 características que Jesus vai dizer agora nesses versículos. Ele vai dizer primeiro sobre dar esmolas, segundo sobre orar e terceiro sobre jejuar. Jejuar a gente vai ver isso daqui a 2 semanas. Hoje a gente vai ver sobre dar esmolas e oração. Na semana que vem a gente vai ver o modelo de oração e na próxima semana a gente vai falar um pouco sobre jejum. Ok? Mas essa era uma prática comum dos judeus. Um judeu que queria ser um judeu religioso, fiel, ele deveria dar esmolas, ele deveria orar e ele deveria jejuar. Se você quiser ser alguém religioso, você deveria ser assim. E Jesus, aqui dizendo, ele não combate contra isso. Ele não diz, olha, vocês têm que parar de dar esmolas, vocês têm que parar de orar, vocês têm que parar de jejuar. Pelo contrário, essa é uma prática boa. Mas não façam de forma religiosa e nem façam de forma hipócrita. É isso que Jesus nos chama a atenção. Porque ele continua no versículo 1. Não façam a fim de seres vistos pelos homens por eles, do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então Jesus resume tudo aquilo que ele vai explicar a partir de agora. Então hoje nós vamos ver sobre essas 2 coisas. Primeiro, sobre a esmola e segundo, sobre oração. Primeiro então, como nós devemos dar esmola? Eu titulado aqui, a esmola cristã.
como os cristãos deveriam dar esmolas. No Antigo Testamento, o ato de dar esmolas, o ato de ajudar o próximo financeiramente, ele era exigido pela lei. Era algo que Deus mandava fazer. Vamos ver isso comigo? Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15. José, você pode ligar isso aqui? Deuteronômio 15. Nós vamos ler os versículos 7, ok? 15, 7, diz assim: Quando algum de teus irmãos for pobre, em qualquer das cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o coração, nem fecharás a mão para o teu irmão pobre. Então o que Deus está dizendo assim, quando algum irmão seu ficar pobre, não endureça o seu coração, ajude. E a seguir ele vai dizer como você deve ajudar: emprestar sem esperar que ele te devolva, e assim ir sustentando o teu irmão que ficou pobre. E o versículo 11 diz assim: Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso te ordeno, livremente abrirás mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. Então isso era um princípio, isso era uma lei que Deus mostrava e que Deus exigia dos judeus. Eles deveriam sim dar esmolas, eles deveriam ter esse coração aberto. Mas por quê? Porque isso mostrava o quanto Deus era misericordioso. Isso mostrava o quanto Deus era compassivo. E isso de fato fazia parte das bem-aventuranças. Quando a gente viu ali no versículo 5, no capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Mas no versículo 7 ele diz sobre as pessoas que são misericordiosas, que dão misericórdia, que dão fugiu a palavra, dão esmolas, que ajudam o próximo, que ajudam com piedade. Esses são os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Então, de fato, dar esmolas não era algo ruim, nunca foi algo ruim. Isso era exigido por Deus. Porém, Jesus vai nos ensinar, e é isso que eu quero chamar a atenção, como nós devemos dar esmolas. Vamos ler versículo 2 até o versículo 4, diz assim: Assim, quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Jesus começa a nos ensinar como nós devemos dar esmola. E o que ele nos ensina é que nós não devemos ser hipócritas. Essa palavrinha, hipócritas, é uma palavrinha talvez pouco difícil de entender, né? Essa palavra, na verdade, ela era designada a um orador, alguma pessoa que falava muito bem, e depois para um ator. Então, quando você citava sobre um ator, você estava chamando ele de hipócrita. Só que isso até então não era algo ruim, porque era um hipócrita, era um ator. Só que quando os judeus citavam que tal pessoa era hipócrita, eles estavam dizendo, tal pessoa é um ator. Tal pessoa está fingindo que é assim. E quando Jesus traz essa ideia, ele está justamente dizendo isso, olha, não sejam como os hipócritas. Por quê? Porque eles fingem, eles são atores, eles estão encenando algo, quando na verdade, por trás das câmeras, quando eles saem
do meio das pessoas, eles são totalmente diferentes daquilo que eles se mostram. Ontem, com os homens, a gente comentou um pouquinho a respeito disso. Sobre homens que na frente da câmera são uma coisa, mas longe da câmera, fora das câmeras, são totalmente outras pessoas. São atores. Fingem que são assim. Então, Jesus está ensinando, nós não devemos ser assim. Por quê? Porque esses hipócritas, o que eles faziam com as esmolas? Eles usavam pessoas pobres, usavam a necessidade de outras pessoas para se engrandecer. Então eles vinham com as suas esmolas, com o seu dinheirinho, com os seus centavos, e aí eles usavam outras pessoas para tocar trombetas, para anunciar que ele está ali dando aquela esmola. A gente não sabe se isso realmente acontecia, se pessoas vinham na frente tocando trombetas para que os hipócritas viessem atrás e dessem as esmolas. A gente não sabe se isso realmente acontecia. Se isso realmente acontecia, era algo ridículo. Imagina você estar andando no meio da rua, de repente você escuta trombetas e você acha que é algo maravilhoso, e você vê um judeu com alguns centavos dizendo: olhem para mim, toque trombetas, eu vou dar esse centavo para este pobre coitado. A gente não sabe se realmente trombetas eram tocadas de fato, se isso realmente acontecia. Mas Jesus está ilustrando algo ridículo. Olha o quão ridículo é. Você está fazendo algo bom e chamando a atenção das pessoas para dizer: olhem para mim, olha o que eu estou fazendo de bom, olha o que eu estou fazendo de legal, batam palmas para mim, por favor. Hoje em dia, talvez a gente diria: olhem para mim, me deem curtidas, curta a minha página ou algo parecido, por favor, eu quero isso, eu quero a atenção de vocês, eu quero que vocês olhem para mim. Ou quando você faz alguma coisa boa na igreja, em que você chega talvez para os pastores e fala assim: ó, pastor, você viu o que eu fiz? Fui eu que fiz aquilo, tá vendo? Que legal, parabéns. Mas o que Jesus nos mostra é que essa esmola, ela deveria ficar em segredo, ao ponto de nem a nossa mão esquerda saber o que a nossa mão direita está fazendo. O que Jesus está ensinando? Que quando você for dar a sua esmola, por mais que seja algo bom, e é realmente algo bom, mas faça isso sem chamar a atenção das pessoas. A ideia de que a mão esquerda nem saiba o que a mão direita está fazendo é de que você agarra aquela esmola com tanta firmeza e esconde para que ninguém veja, para que ao ponto de nem a sua mão esquerda souber o que está na sua mão direita, o que ela está fazendo, o que ela está dando. Então, se nem a sua mão esquerda pode saber, imagine outras pessoas. Não se importe com o que as outras pessoas estão fazendo ou elogiando. Por quê? Porque o que ele diz anteriormente no versículo 2, esses homens, esses hipócritas que ficam dando esmolas e tocando trombetas, eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, se eles de fato querem receber a recompensa dos homens por causa disso, eles vão receber. Fique tranquilo, ele vai receber, se é o que ele quer. Mas com certeza, ele não vai receber a recompensa de Deus. E a recompensa de Deus, o que Jesus nos ensina, é somente quando a gente fica em segredo. É quando a gente faz sem esperar alguma recompensa. Essas duas palavras, essa recompensa dos homens e a recompensa de Deus, elas são duas palavras totalmente diferentes. Por mais que na nossa versão está traduzida igual, como recompensa. Mas a recompensa dos homens, dos hipócritas, era como se os homens fizessem um recibo para esses hipócritas. Então assim, esse homem ele vai, toca a trombeta, dá aquela esmola e ainda chega uma outra pessoa e diz: olha, parabéns pelo que você fez. Eu vi o que você fez e parabéns, foi muito legal.
olha, toma aqui o seu recibo por você ter dado uma esmola para aquele pobre coitado. Só que a recompensa de Deus não é assim. Ela não funciona assim com Deus. Quando a gente faz alguma coisa boa, Deus não vai chegar para a gente, olha, que legal, parabéns por você ter feito isso. Toma aqui o seu recibo por você ter feito alguma coisa boa. Não, Deus não é assim. Como Deus faz? Olha, eu vi que você fez de todo o coração, você fez para me glorificar e não para se glorificar. Então, você obterá a sua recompensa no tempo certo. Talvez um galardão no céu, como a gente chama de recompensas no céu, ou mesmo bênçãos aqui na terra. Mas isso pertence a Deus. E o que Jesus ensina é que nós não devemos fazer isso já exigindo a recompensa de Deus. Olha, Deus, eu fiz aquilo lá. Cadê meu recibo? Cadê a minha bênção? Olha, Deus, você viu que eu dei uma esmola? Você viu que eu fiz um ato de piedade? Agora eu estou esperando que o Senhor me dê alguma coisa. A gente, trazendo para os nossos tempos atuais e tempos principalmente de igreja, muitas vezes a gente faz isso com Deus com os nossos dízimos. Olha, Deus, você viu que eu dei o dízimo lá, hein? Você viu que eu dei o dízimo. Eu estou dando dízimo. Eu estou sendo dizimista. Então, Deus, eu quero as minhas bênçãos. Eu quero recompensas. A gente procura, talvez e já vi isso, de pessoas dizendo, olha, eu sou dizimista, viu? Eu sou fiel. E batendo no peito e dizendo, eu sou dizimista. Eu sou melhor do que aquelas pessoas que não são. A vontade que dá de responder é, e o que você quer que eu faça com isso? Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Você quer que eu te recompense por isso? Mas muitas vezes nós procuramos as bênçãos de Deus e fazemos coisas para receber essas bênçãos de Deus e bênçãos dos homens. Só para isso. O grande problema dessas duas palavras é que quando um hipócrita recebia esse seu recibo, essa recompensa dos homens, ele dizia, bom, já fiz a minha parte, agora eu sigo a minha vida e eu faço o que eu bem entender. Então, eu chuto o cachorro, eu xingo a minha mãe, eu brigo em casa com a minha esposa e eu não estou nem aí, porque afinal eu já fiz uma boa obra. E a gente vê por aí fora religiões que dizem sobre isso. Olha, você fez uma boa obra para pagar pelas más obras que você fez antes, ou que você vai fazer depois. Então tudo bem você fazer as más obras, desde que você faça, desde que você recompense com as boas coisas. Só que com Deus não funciona assim. Deus não nos dá um recibo por aquilo que a gente tem feito. Deus nos abençoa da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer, se nós de fato fizermos as coisas boas, dermos esmola de todo o coração para a glória de Deus. Quando você se preocupa em glorificar a Deus, você faz de tudo para que apenas Deus olhe. Você não está nem aí com outras pessoas. Você não está nem aí que outras pessoas fiquem olhando. Mas você se importa em apenas Deus olhar. Apenas Deus olhar, fazer em secreto. Então, enquanto o primeiro sacramento aqui para nossas vidas é dar esmolas, mas a maneira certa de dar esmolas, o segundo seria, como Jesus diz, esse sacramento da vida cristã é a oração. O primeiro, então, dar esmolas, o segundo é oração. E sobre oração, Jesus ele diz praticamente as mesmas coisas. Vamos ler versículo 5 e versículo 6. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. O segundo ato de piedade, então, é a oração. Os judeus, eles tinham esse costume de orar nas sinagogas. E isso não era algo errado.
porque a sinagoga de fato era considerada como uma casa de oração. Mas o grande problema é que sobre a sinagoga os judeus pensavam que era o lugar aonde as orações chegavam mais rápido. Mas o grande problema nem é esse. O grande problema é que eles faziam desse lugar de oração, eles faziam desse lugar de piedade, eles faziam de um lugar onde, por causa da nossa humilhação do pecado, a gente deveria se humilhar diante de Deus, a gente deveria se prostrar diante de Deus por conta disso. Então, o momento de oração, onde eles sabiam muito bem que era o momento de se derramar diante de Deus, o que eles faziam? Ao invés de se ajoelharem, ao invés de colocarem as suas cabeças no chão, esses hipócritas, eles oravam de pé. E não há nenhum problema em orar de pé. A gente ora de pé. O problema não é esse. O problema não é olhar de olho aberto. O problema está em que eles oravam de pé para que os homens vissem eles. Eles ficavam orando de pé e provavelmente em voz alta, clamando pelos seus pecados, dizendo assim: Deus, muito obrigado porque eu não sou assim. Muito obrigado porque eu não sou que nem os homens pecadores. Eles oravam por 3 coisas na verdade. Muito obrigado porque eu não sou pecador. Muito obrigado porque eu não sou que nem um cachorro. E por último, oravam: muito obrigado porque eu não nasci mulher. Então, pois é, eles oravam dessa forma, de uma forma totalmente hipócrita, em dizer: Senhor, eu estou orando aqui de uma forma hipócrita, na verdade para chamar a atenção, para que outras pessoas me olhem. E além deles orarem de pé nas sinagogas, eles também oravam nas esquinas das ruas, o lugar onde tinha mais movimento. Então é como se a gente fosse aqui na esquina da igreja e ficasse orando em voz alta para que as pessoas passassem e ficassem: olha que homem religioso, olha que homem piedoso, olha a oração dele, olha quão bela é a oração dele. É isso que esses hipócritas faziam, porque eles queriam de fato ser reconhecidos pelos homens. A intenção deles não era orar a Deus. A intenção deles era fazer uma oração falsa para que os homens elogiassem. O grande problema é que eles faziam isso da sua rotina. Alguns estudiosos dizem que todos os dias alguns hipócritas se levantavam, iam na sinagoga, começavam a orar, davam então as esmolas para os pobres, iam às sinagogas, começavam a orar, iam nas esquinas, começavam a orar, fingiam que jejuavam só para se glorificarem, só para que outras pessoas olhassem e dizerem: olha como essa pessoa é uma pessoa religiosa. Na igreja nós devemos ter cuidado também de nos mostrarmos mais espirituais do que outras pessoas. Muitas vezes a gente ora com nomes bonitos que a gente nem entende. A gente ora com palavras que a gente nem sabe o significado, talvez porque a gente ouviu. Mas Jesus, em outros momentos, nos ensina que a oração, ela é de 2 formas. A primeira é que ela é sincera e a segunda é que ela é particular. A oração com Deus, ela deve ser sincera e ela deve ser particular. É isso que ele também nos explica um pouco aqui no versículo 6. Quando você entrar no teu quarto, fechando a porta, ora ao Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Ou seja, Jesus aqui está nos ensinando que a oração ela é sincera. Ela é sincera porque a oração é de um filho para um pai. E você não conversa com o seu pai, a não ser que você queira alguma recompensa, você queira algum dinheiro, e diz: ó, querido papai, maravilhoso, exaltado nas alturas. Não tem problema em dizer isso para o seu pai.
Ó Pai, como você é bondoso, como você é carinhoso comigo. Muito obrigado por você ser carinhoso. Muito obrigado porque você é um Pai excelente para mim. Não tem problema em elogiar, mas o problema é em elogiar para querer alguma recompensa. Quando a gente ora, ó, grandioso Deus, maravilhoso entre as galáxias, acima de todas as galáxias que existem e tudo mais. Ótimo, legal, realmente é verdade. Mas por que dizer umas palavras que são verdade, mas de uma forma falsa? A oração ela deve ser sincera. As melhores orações são as orações de uma criança para o Pai. Você senta com alguma criança, ela vai falar: Deus, muito obrigado pela bola que eu ganhei do meu pai hoje. Talvez até já vi alguns cutucados: não, você não pode falar isso para Deus. Por que não? Oração é algo sincero a Deus. A oração é de um pai para um filho. De um filho para um pai. Mas a oração também ela é particular, pois a oração ela é uma intimidade entre dois amigos. Além de ser de filho para pai, também é de dois amigos. Você não sai na rua com o seu amigo e começa a contar bem alto sobre as suas intimidades. Olha, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Hoje eu pequei assim, assim, assim. Você não começa a dizer isso para o seu amigo alto na rua. Quando você quer conversar sério com o seu amigo, você vai em um quarto reservado e então você conta sobre os seus pecados. O que Jesus nos ensina é que a oração com Deus, ela deve ser exatamente assim. Olha, não orem para buscar a recompensa, mas orem em secreto. Orem no seu quarto, na intimidade, no particular, para que ninguém veja. Não orem buscando recompensa de pessoas. Ore sozinho. A melhor pessoa que vai dizer se nós somos pessoas espirituais e se temos tempo de oração e se gostamos de orar, não é as pessoas da igreja. É as pessoas que estão dentro de nossas casas. Elas quem vai dizer se de fato nós gastamos tempo com Deus ou não. Nós devemos ter o máximo de cuidado para nós não ficarmos mostrando nossa piedade aos homens, a fim de sermos recompensados pelos homens. Obviamente que por sermos pessoas piedosas, a nossa luz vai brilhar, que é o que Jesus diz ali no versículo 13 a 16. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E versículo 16 diz então: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, os nossos atos de piedade, dar esmolas, orar, jejuar, ser misericordioso, ser bondoso, ser compassivo, ser paciente, isso vai ser algo de fato que vai ser mostrado para as pessoas. As pessoas vão ver e vão glorificar a Deus. Só que aí que está. Se de fato for um ato sincero, um ato em que você busca glorificar a Deus e busca fazer em secreto, mas mesmo assim, mesmo tendo essa preocupação, outras pessoas vejam, porque de fato a gente está fazendo com sinceridade de coração, elas não vão buscar nos glorificar, mas elas vão buscar glorificar a Deus. Assim deve ser com a gente. A gente deve buscar ao máximo fazer as coisas em segredo. Olha, eu posso orar em público, não tem problema nenhum em orar em público. E talvez eu até faça uma oração bonita em que as pessoas até digam: nossa, que oração bonita que você fez. Mas eu não busco isso. Eu não posso buscar, nós não podemos buscar isso. Talvez depois de uma pregação as pessoas digam: nossa, a pregação foi maravilhosa, muito obrigado por ter trago isso. Ótimo, que bom, mas para glorificar a Deus, não glorificar a mim. Não há nada de errado em elogiar, não há nada de errado em receber elogios, não há nada de errado em receber curtidas, likes ou comentários. O problema está na intenção de fazer isso. Se a intenção é para que homens vejam e nos glorifiquem, aí está o problema. Então não há nada de errado em orar em público. A gente vai fazer isso.
Não há nada de errado em dar esmolas e na frente de pessoas. A gente vai fazer isso muitas vezes, mas a intenção é, eu não faço isso para glorificar a mim mesmo. Eu faço isso para glorificar a Deus. Então, por isso, essa preocupação de Jesus em fazer coisas em secreto. Olha, gaste mais tempo conversando com Deus, não quando as pessoas podem te ver, mas gaste tempo conversando com Deus sozinho. Gaste tempo conversando com Ele a sós, no seu quarto, fechando a porta, e você então conversa com Deus. Esse é o nosso grande problema. A gente olha para Deus também, e trazendo um pouco além disso, a gente olha para Deus e a gente acha que Deus é Papai Noel. Se a gente fizer coisas boas, Deus vai abençoar. Deus não é um Papai Noel. A gente não precisa também buscar a recompensa de Deus. Olha, Deus, eu estou dando dízimo. Olha, Deus, eu estou dando esmolas. Olha, Deus, eu estou orando. Olha, Deus, eu estou jejuando. Cadê as minhas bênçãos? Deus não é assim. Não funciona assim com Deus. Deus, Ele vai dar de acordo com a nossa necessidade e vai dar porque Ele quer dar. Então, nós seremos recompensados por Deus porque de fato somos sinceros com Deus. Na semana que vem, nós vamos ver qual é o modelo de oração que Jesus nos ensina. E eu te convido, antes de eu dar prosseguimento aqui, a dar uma lida nessa oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Dá uma lida e veja o que Jesus ensina sobre oração. E a pergunta que eu quero fazer diante disso é: você acha mesmo que essa oração do Pai Nosso pode ser feita em público? Será que não é melhor uma oração como essa, um modelo dessa oração, nós orarmos a sós com Deus? Deus, eu sou um pecador miserável. Me perdoe pelos meus pecados. Que o seu nome seja glorificado e não o meu nome. Esse tipo de oração, ele é melhor quando nós fazemos com sinceridade, sozinho a Deus. Quero finalizar, irmãos, dizendo que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Ele diz sobre 3 coisas: sobre esmola, sobre oração e sobre jejum. Mas, obviamente, Jesus estava dizendo sobre a amplitude disso. Os atos de piedade, tudo aquilo que nós fazemos para glorificar a Deus, tudo aquilo que nós chamamos de bom. Todas essas coisas nós devemos tomar cuidado para que a gente não receba a glória, mas que a gente glorifique a Deus. Por isso nós devemos nos preocupar em somente glorificar a Deus com tudo aquilo que a gente faz. Essa pregação ela deve ter a intenção de glorificar a Deus e não glorificar a mim. As nossas orações, o nosso culto aqui, não deve ser para glorificar esta igreja. Olha, vamos fazer um culto legal para que a nossa igreja cresça. Essa não é a intenção. A intenção é, vamos fazer o melhor culto para glorificar a Deus. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, toda a nossa vida, tudo que nós fazemos, tem que ser com a intenção de glorificar a Deus. E somente isso. O John Piper gosta de dizer bastante sobre isso, de que a nossa vida ela só tem sentido se for para a glória de Deus. Se não estiver glorificando a Deus, então não faz sentido algum. Se nós de fato buscássemos isso, nós seríamos menos orgulhosos, nós oraríamos mais, nós ajudaríamos mais o próximo, nós leríamos mais a palavra de Deus e o melhor, nós faríamos tudo isso sem estar preocupados se as pessoas estão nos olhando ou não. E Deus seria muito bem glorificado pelas nossas vidas. Por isso eu quero te perguntar, por isso quero dizer para você, na verdade, tome muito cuidado ao fazer atos de bondade, atos de piedade, seja esmolas, seja oração, seja jejuar, ou seja qualquer outra coisa. Faça isso para a glória de Deus e não para a sua glória. Por isso, faça isso em segredo, procure buscar fazer isso em segredo, para glorificar a Deus e não a si mesmo.
nós devemos ser assim, fazer e ser como Jesus nos manda fazer. Jesus foi assim. Jesus foi, apesar de ser Deus, mas foi um homem que teve a intenção de glorificar ao Deus Pai. Em todo momento de sua trajetória, a intenção não era glorificar a si mesmo. Os seus milagres, as suas parábolas, as conversas com os discípulos, as suas orações, em momento algum, foi para glorificar a si mesmo, mesmo ele merecendo a glória. Mas a intenção de Jesus era glorificar ao Deus Pai. Se Jesus fez isso, sendo o próprio Deus, imagina nós que somos apenas homens. Por isso nós devemos seguir esse exemplo de Jesus e fazer o que ele nos ensina. Amém? Vamos orar?